Nesse vídeo eu vou te mostrar como você vai sair das dívidas de uma vez por todas e nunca mais se endividar. Existe uma pesquisa que diz que no Brasil, mais de 60% das pessoas que ganham mais de 20 mil por mês estão endividadas. Então as dívidas não são algo somente para a classe mais baixa. Você talvez está num patamar mais elevado da sociedade, tem um bom salário, tem uma grande empresa, mas as contas da empresa chegam e você não tem a grana para pagar, faz empréstimo, pega um cheque especial e tá tudo uma bagunça. Eu vou te mostrar como que eu fiz para sair de uma dívida de mais de 500 mil reais em menos de 2 anos e aplicando essa estratégia eu tenho certeza absoluta que isso vai aliviar absurdamente a tua vida financeira. Então acompanha até o final e já se inscreve no canal. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala sobre dívidas é qual foi a origem da dívida. Por que você se endividou? Talvez você se endividou por causa da ambição que você tinha de crescer o teu negócio. Então você não tinha um recurso e para fazer o teu negócio crescer você precisava do recurso e você disse, bom, eu tenho crédito, vou pegar esse crédito que eu tenho através de um empréstimo no banco ou numa qualquer outra financeira e vou usar esse crédito que eu tenho para conseguir alcançar e alavancar o meu negócio. Esse é um tipo de dívida que ele até é compreensível, porque você fez ele pensando em um ganho financeiro posterior. Agora tem outro tipo de dívida que ele não é compreensível, ou melhor, não deveria ser, que é a dívida que você faz para comprar alguma coisa que você não precisava comprar ou que você não deveria comprar. Por exemplo, um financiamento de um carro. O financiamento de um carro é uma dívida que ela é um compromisso financeiro que se torna uma dívida quando você compra um carro que não é o carro que você precisa. Você tem talvez lá um financiamento liberado de 200 mil e existe um carro de 50 mil. Esse carro de 50 mil ele vai te levar para os mesmos lugares que o carro de 200. Mas por você ter o crédito de 200, você diz, eu vou aproveitar todo o crédito. Aí você se compromete com uma parcela muito alta que não cabe no teu orçamento de uma forma consistente, e quando vê, tu não tem mais dinheiro para pagar o teu carro e começa a entrar uma bola de neve totalmente negativa. A mesma coisa serve para você parcelar coisas desnecessárias, a mesma coisa serve para você fazer empréstimo e usar o dinheiro do empréstimo para fazer uma viagem, ou usar o dinheiro do empréstimo para cobrir outro empréstimo. É a bagunça que muitas pessoas vivem. E se você está nessa situação, eu preciso que você entenda a origem da tua dívida, se foi uma dívida que você fez para alavancar o teu negócio, ou se foi uma dívida que você fez para suprir uma necessidade do teu ego, para que você entenda que nenhuma das duas opções ela é boa. Só que entre as duas, a menos pior é a de alavancagem, porque você tinha uma chance, você tem talvez hoje máquinas na tua empresa que você pode vender, você tem hoje produtos no teu estoque que você comprou com o dinheiro que você pegou emprestado para poder fazer o teu negócio crescer. Então nós temos uma variável aqui, nós temos algo para fazer. Agora, quando você pegou o dinheiro, você torrou com coisas inúteis, fica tudo muito mais complicado porque o dinheiro simplesmente desapareceu. Ou você pegou o dinheiro da empresa, mas você tomou uma decisão errada e esse dinheiro sumiu. Aí fica cada vez mais difícil. Então, entendendo a origem dessa dívida, agora nós vamos começar aí sobre como a gente pode pagar essa dívida. Como a gente vai fazer para usar uma estratégia para quitar essa dívida e se livrar dela. Porque o peso de uma dívida é extremamente ruim. Aqui quem está falando com você, se você não me conhece, meu nome é Léo Marcondes. Depois eu vou deixar aqui embaixo na descrição todos os links das minhas mídias sociais e por aí vai. E eu me endividei em mais de 500 mil reais. Isso quando eu tinha 22 anos de idade, mais ou menos. Eu conquistei um patamar de vida bem bacana e depois de um tempo eu comecei a tomar decisões erradas. E essas decisões erradas acarretaram em mais de 500 mil reais em dívidas. E detalhe, eu me endividei com pessoas, com familiares, com bancos, com instituições. Eu me endividei de todas as formas que você pode imaginar. Além de estar endividado, eu não tinha um negócio, eu não tinha uma casa, eu não tinha uma empresa, eu não tinha nada para vender, não tinha um carro. Eu me endividei sem trabalho, ficando literalmente sem nada. Então eu vivi uma fase bem complexa da minha vida que talvez você nunca viveu e nem vai viver, principalmente a partir desse vídeo. Mas uma fase onde a vida não tinha muito mais sentido, porque eu acordava de manhã e não tinha vontade de levantar da cama, porque eu tinha dívida. O que eu vou fazer? Eu não tinha soluções. Ia almoçar, não tinha vontade de almoçar. Por quê? Porque na hora que eu estava almoçando, eu pensava nas dívidas. Aí eu ia dormir e dizia, bom, se eu tô indo dormir agora, pelo menos quando eu estiver dormindo, eu não vou sentir essa dor que eu tô sentindo. A dor da cobrança, a dor da responsabilidade, a dor do peso. É um misto de emoções totalmente negativas que percorrem a vida de uma pessoa endividada. Então, eu comecei a perceber que talvez a minha vida nem valeria a pena, porque se fosse para viver endividado, sofrendo daquele jeito, valeria a pena nem viver mais. Eu cheguei a cogitar que eu ficaria a minha vida toda pagando essas dívidas, porque na minha vida inteira, na minha família, eles nunca ganharam o dinheiro que eu tinha de dívida. Então eu pensava, se eles não conseguiram ganhar essa grana durante a vida toda, existe a possibilidade de eu passar a vida inteira e não conseguir quitar esse negócio.
Então, eu comecei a procurar aqui no YouTube pessoas que ensinavam como poderia sair das dívidas. E o que me surpreendeu é que eram pessoas que nunca tinham ficado endividadas. Elas não sabiam como sair das dívidas. Elas não sabiam o que era a sensação de estar endividado. Então eu tive que criar uma estratégia minha, sozinho, literalmente. E essa estratégia que eu vou compartilhar com você aqui agora é uma estratégia que é baseada em 5 passos, e eu tenho certeza que seguindo esses 5 passos você também vai se livrar das dívidas, porque eu tenho vários mentorados, várias pessoas, vários alunos que conseguiram sair das dívidas. Um caso muito emblemático, talvez você conheça a Sônia. Em vários eventos meus, presenciais, eu levo ela no palco para contar a história dela. É uma mulher que quase tirou a própria vida e quase tirou a vida da própria família junto, numa situação bem complexa. Ela conta essa história por causa das dívidas, por causa da situação financeira que ela estava vivendo. E depois que ela aplicou exatamente esse método que eu vou te explicar, essa sequência de passos, ela quitou uma dívida de mais de 130 mil reais. E isso com 2 filhos, divorciada, cheia de responsabilidades, e ela conseguiu dar a volta por cima, e você vai conseguir também, com certeza absoluta. Vamos lá então. Primeira coisa que você tem que entender quando se fala de dívidas é que você precisa ter clareza e fazer uma listagem completa das suas dívidas. Listagem, literalmente. Você precisa pegar um papel e você precisa escrever. Maria, que é a tua tia, por exemplo. Tia Maria, estou devendo para ela 20 mil. Banco Bradesco, estou devendo 10 mil. Uma lista completa. Se você não faz a lista, e você tem que dedicar um certo tempo para fazer essa lista, porque dessa lista não pode escapar nada. Absolutamente tudo tem que estar nessa lista de dívidas. Depois que você listou, você vai fazer uma coisa que se chama classificação. O que é classificação? Existem 3 tipos de dívida. O primeiro tipo de dívida são as dívidas emocionais. O segundo tipo de dívida são as dívidas reais. O terceiro tipo de dívida são as dívidas bancárias. O que é uma dívida emocional? Uma dívida emocional é uma dívida que você tem com uma pessoa que envolve uma emoção. Então, por exemplo, não é só a minha mãe, porque eu amo ela, mas é a minha mãe que está precisando do dinheiro para fazer uma cirurgia. Isso é emocional. Porque pelo fato de eu não estar pagando a dívida da minha mãe, a minha mãe está deixando a saúde dela de lado. Isso pesa no meu coração. Aquele teu amigo que te emprestou o dinheiro e hoje ele não está conseguindo expandir o negócio dele por tua causa, porque você não devolveu o dinheiro para ele. Isso é emocional. A dívida emocional é aquela que pesa no teu coração e aquela que suga a tua energia porque tu sente mal por estar devendo para aquela pessoa. Tu tem vontade de se esconder, tu tem vergonha de passar na frente da casa da pessoa, tu tem medo de encontrar a pessoa porque tu sabe que aquele assunto vai vir à tona e se a pessoa te ver, ela não vai ter como não cobrar e tu não vai ter o que dizer porque tu tá sem dinheiro para pagar. Então isso são dívidas emocionais. O segundo tipo de dívida que eu falei são as dívidas reais, que é com a agiota. São com pessoas que o agiota depende, né? Porque se ele te cobra pode se tornar emocional, mas às vezes é uma pessoa que te emprestou um dinheiro e essa pessoa não está precisando do dinheiro. Então isso é uma dívida real, é uma dívida mais branda, mais tranquila, é uma dívida emocional, só que ela não tem o peso emocional. Ela continua sendo uma dívida, só que ela não tem o peso emocional, então ela é uma dívida real. E o terceiro tipo de dívida são as dívidas bancárias, que são, obviamente, como o próprio nome diz, dívidas com o banco. Então, o cheque especial, o cartão de crédito que você não pagou a parcela, ou a fatura, empréstimos que você fez com o banco de forma geral. Então, o primeiro passo é a listagem. O segundo passo é a classificação. Você vai colocar na listagem que você fez um símbolo em cada dívida. Você vai colocar E de emocional, R de real ou B de bancária. Então você vai listar e depois você vai classificar cada uma das dívidas. Para irmos para o passo número 3. Se você quiser, você pode até pausar o vídeo, fazer isso enquanto eu estou falando, vai seguindo passo a passo ao vivo, porque é bem interessante você fazer isso. Terceiro passo, então, qual vai ser? Vai ser a ordem de pagamento. Aqui está, para mim, um dos maiores segredos, aquilo que eu nunca vi alguém falando sobre isso. Porque quando você vê algum educador financeiro, e é muito importante você saber que eu não sou um educador financeiro, eu sou um treinador, o meu papel não é te ensinar sobre finanças, o meu papel é fazer tu atingir a tua máxima performance financeira. É isso que eu faço. Eu fui criado no esporte a minha vida toda, eu sou ex-atleta profissional de voleibol, então eu fui criado por treinadores que buscavam performance. E o meu objetivo sempre foi performance e resultado. Hoje os meus mentorados, meus alunos, meus treinamentos, eles são voltados para performance. Então eu não vou ficar te fazendo rodeios, eu vou te estimular a alcançar a tua máxima performance através de técnicas, estratégias e treinamentos, exatamente como o esporte. A gente costuma dizer que o dinheiro é um jogo, no jogo tu tem que ser o jogador certo, no jogo tu tem que seguir as regras, no jogo tu tem que ser bem treinado, e eu tô aqui para te treinar justamente por isso. E é isso que eu tô fazendo aqui agora. Então, isso que eu vou te dizer é uma coisa que os educadores não falam, porque a maioria dos educadores financeiros sabem da teoria, mas não entendem da prática. As pessoas dizem que tu tem que sempre pagar as dívidas com juros mais altos. Isso é uma grande balela. Tu nunca pode pagar as dívidas com juros mais altos. Tu tem que pagar sempre primeiro as dívidas emocionais. As dívidas emocionais são as primeiras que tu tem que pagar. Não importa se o banco tá te cobrando juros de 20% ao mês e tu tá devendo R$1.000 para tua mãe. Esses R$1.000 para tua mãe, eles são mais importantes do que o 20% ao mês. Por quê? Porque a dívida emocional, ela suga a tua energia.
Tu pode pagar lá os juros do banco. No mês depois, o banco não vai ter sentimentos em relação a você. Ele não vai te cobrar no sentido de dizendo, porra, por que tu não me pagou? Eu tô precisando fazer um exame. Então, o vínculo emocional com o banco é muito menor do que o vínculo emocional com a tua mãe. E quando tu deixa esse vínculo emocional com uma pessoa, uma dívida emocional, sugar a tua energia, tu perde força para trabalhar, fazer acontecer e buscar dinheiro para pagar as outras dívidas também. Então, na ordem de pagamento, que é o terceiro passo, tu sempre vai priorizar primeiro as dívidas emocionais. O resto tu deixa de lado, tu esquece, literalmente. Sempre tu paga primeiro dívidas emocionais, depois tu vai pagar as dívidas reais e depois tu vai pagar as dívidas bancárias. As dívidas bancárias tu vai renegociar. Vai chegar no banco e vai dizer, olha só, quanto que é a minha dívida aí? 70 mil. A dívida de 70 mil eu tenho 35. Quando tu tiver acumulado uma grana boa, tu vai fazer uma proposta para quitar. Porque o banco te fala que tu tá devendo 75 mil, 70 mil, só que esse 70 mil é cheio de juros. A tua dívida real é 37. Então tu joga um pouco acima da tua dívida real e tenta negociar com eles, porque muitas vezes eles preferem receber o dinheiro que tu tem do que receber nenhum dinheiro. Então no banco tu tem que fazer uma jogada de negociação, até porque o banco tem uma margem muito grande para trabalhar, por isso que ele cobra juros tão altos, porque eles sabem que muitas pessoas não vão conseguir pagar, então eles vão ficar inadimplentes e isso faz parte do jogo deles, mas daí não é problema teu. O teu foco com o banco é tentar pagar o mínimo possível renegociando. Eles sempre vão sair ganhando, mas tu tem que tentar minimizar a tua perda nesse tipo de caso. Então entendi o primeiro passo, listagem, segundo passo, classificação, terceiro passo, ordem de pagamento. Vamos para o quarto passo. No Brasil nós temos um grande problema, porque o brasileiro, ele consegue, tá quebrado, ser classe média, mas se sentir rico. É impressionante. O Brasil é o único lugar do mundo onde uma pessoa que tem um salário de 3 mil reais, a pessoa compra um celular de 8 mil reais. Que é uma coisa que não faz nenhum sentido. Não tem nenhum sentido tu ter um celular que custa 2 vezes, 3 vezes o teu salário. Só que aqui no Brasil a gente parcela tudo, inclusive as coisas fúteis. O parcelamento é uma coisa muito boa, quando você vai fazer ele com algo que vai te engrandecer, vai te enriquecer. Agora as pessoas parcelam meia, parcelam comida. Esses dias eu fiquei sabendo que existem lugares do Brasil que se parcela comida. Nunca vi um negócio desse. Como assim? Parcelar comida? Não tem dinheiro nem pra comer? De tão desorganizada que a pessoa é financeiramente. Não é porque o país é pobre, é porque as pessoas são desorganizadas mesmo. Eu costumo dizer que existem 4 fases, né, no jogo do dinheiro, que é a pobreza, a classe média, a independência e a liberdade. Quando eu falo de pessoas que eu tô falando com você aqui, talvez, você não é pobre. Não existe nenhum pobre que tem YouTube. O pobre tá passando fome. O pobre não tem acesso a nada. Mas a maioria das pessoas é classe média. E são pessoas de classe média que fingem serem pobres. Por quê? Porque elas têm desorganização. Elas não sabem controlar o seu dinheiro, não sabem dominar as próprias finanças. E por isso vivem uma condição precária. E por que eu tô dizendo isso? Porque o brasileiro, ele começa a gastar dinheiro com coisas que ele não precisa. A minimização, que é o quarto passo, consiste em você reduzir todos os teus gastos para perto do zero. Como assim? Vou te dizer o que eu fiz, eu era muito extremo. Eu passei anos da minha vida sem comprar água em lugar nenhum. Todo lugar que eu ia na torneira e bebia água da torneira do banheiro, para economizar na água. Eu passei meses da minha vida comendo batata, molho de tomate e cebola. Comia isso aí direto. Por quê? Porque era a coisa mais barata e aquilo que eu tinha que comer para poder economizar. Ia no mercado, quando eu comprava queijo, eu pegava aquele queijo gigante, sabe? De quilo, porque o quilo é mais barato. Então isso é uma outra coisa. Você está endividado, quando tu vai no mercado, tu não olha o preço das coisas, tu olha o preço do quilo das coisas. Então a minimização, ela é importante porque o primeiro ganho que tu vai ter na tua vida financeiro é a tua economia. Então tu precisa economizar. Reduzir o teu custo de vida o mais perto do zero possível. Sair da tua casa que tu mora e morar de aluguel em outro lugar. Tu abrir mão de todos os teus luxos para que você possa viver da sobrevivência com o mínimo necessário para poder quitar tuas dívidas e depois ser livre de fato. Essas 4 primeiras etapas são fundamentais para nós irmos para a quinta, que normalmente é aquela que as pessoas mais querem ouvir. Mas eu quero saber se essas 4 etapas já fizeram sentido para você, se esse vídeo te ajudou. É fundamental que tu se inscreva no canal para que tu possa receber mais vídeos como esse e eu possa te treinar cada vez mais para que você alcance a tua independência financeira. E eu quero que você clique também no joinha, para eu ter um termômetro e entender se esse vídeo está te ajudando ou não. Agora vamos então para o quinto passo. Qual que é o quinto passo? O quinto e último passo é a maximização. Assim como a gente faz a minimização dos gastos, nós temos que fazer, na hora de pagar as dívidas, uma maximização dos ganhos. O que isso significa? Significa trabalhar de tudo aquilo que aparece na tua frente. Significa abrir mão das horas de sono e trabalhar. Significa você aceitar qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de renda extra. É você se submeter a fazer coisas que você até tem vergonha de fazer para que você consiga quitar essas dívidas o quanto antes. Enquanto você está endividado, você é escravo. Enquanto você está endividado, você é dependente dos outros, do sistema, você é uma pessoa que está amarrada. Então, para você se libertar disso, tu vai ter que se submeter a fazer coisas que tu não quer fazer. Eu, quando estava endividado, por exemplo, eu trabalhava de garçom, trabalhava de faxineiro, trabalhava de carregador de mala, trabalhava de
atendente de sorveteria, trabalhava de segurança, trabalhava de motoboy, de Uber Eats, fazendo entrega de pizza, de hambúrguer e por aí vai. São coisas que eu queria fazer pro resto da vida, são coisas que eu achava agradável. Eu passava vergonha, me sentia mal pra caramba fazendo aquilo muitas vezes, mas eu fazia. Por quê? Porque eu precisava minimizar meus gastos, eu precisava maximizar meus ganhos e para eu conseguir quitar minhas dívidas de forma organizada e me tornar livre, me tornar independente. E foi exatamente isso que eu fiz. Seguindo esses 5 passos, não só eu, mas várias pessoas no Brasil conseguiram quitar suas dívidas e tiveram grandes resultados financeiros logo em seguida. Quando você quitar suas dívidas, aí você vai começar a se preocupar em guardar dinheiro para investir, em começar a multiplicar o teu patrimônio. E te digo, é possível. É inimaginável, mas é possível. Eu jamais imaginei, na verdade eu imaginava, mas sabe aquela imaginação que tem que ter esforço? Porque eu olhava para a vida que eu queria viver, que é a vida que eu vivo hoje, por exemplo, morar num lugar incrível, ajudar as pessoas e viver o meu propósito, ter vários investimentos e tal. Mas eu olhava para essa visão que eu tinha, do que eu poderia me tornar, do que eu queria me tornar, e eu olhava para a realidade que eu estava vivendo, devendo mais de 500 mil reais. E aquilo me causava uma frustração, uma decepção, uma depressão absurda. Porque a minha realidade atual, ela era totalmente contrária à realidade desejada que eu queria alcançar. Mas foi com muita persistência, com muita técnica, porque existe uma técnica dos 5 passos, muita persistência, muita técnica, muita perseverança, que eu consegui sair daquele buraco e me tornar uma pessoa de sucesso que eu me considero ser hoje em dia. E, consequentemente, essa história acabou ajudando várias outras pessoas. O momento que você está vivendo hoje, a situação que você vive, vai ser útil para o teu filho, se você superar ela. Porque se você se manter nessa situação e você não superar ela não vai ser útil para ninguém, porque ninguém quer ouvir a história de quem ficou para trás. Ninguém quer ouvir a história de quem desistiu. Ninguém quer ouvir a história de uma pessoa comum que largou a toalha. Então, não larga a toalha, segue essas técnicas que eu tenho certeza que vão te ajudar. E eu quero aproveitar para te perguntar se você gostaria de entender qual que é a fórmula da riqueza financeira. Você aprendeu aqui a fórmula de como pagar as dívidas, né? Agora imagina você ter acesso também à fórmula da riqueza financeira. Eu quero te convidar para esse treinamento meu, que se chama justamente assim. É um dia inteiro de treinamento, chamado a Fórmula da Riqueza Financeira, onde eu destrincho, onde eu explico qual que é a fórmula exata para você alcançar a tua independência financeira e tua liberdade. O jogo do dinheiro tem regras, o jogo do dinheiro tem jogadores, o jogo do dinheiro tem fases, e tu tem que aprender esses elementos para jogar o jogo do dinheiro da forma certa e ser um vencedor e alcançar a tua independência. Então eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link para você se inscrever e poder ser notificado, ser avisado pela minha equipe onde vai ser o próximo treinamento da Fórmula da Riqueza Financeira, onde vai ser, que dia vai ser, como vai ser, o valor do ingresso, tudo bem certinho. Só você inserir seus dados, demonstrar interesse, que a gente te liga, te chama no WhatsApp para te passar as próximas datas. É muito importante que você se inscreva no canal, é fundamental que você deixe no comentário o teu feedback, que você escreva no comentário que tipo de vídeo você quer que eu faça, qual a dificuldade financeira que você está enfrentando hoje, porque eu posso trazer um vídeo específico no meu dia a dia, mas falando para você o que eu faria no teu lugar e como que eu posso te ajudar. E, obviamente, clicar no like, que é o nosso termômetro aqui para esse vídeo alcançar mais pessoas. Talvez você tenha também amigos endividados, amigos que estão passando por dificuldades financeiras. Então esse vídeo pode ser muito, muito útil para eles também. Então pega aqui o link do vídeo, envia e nos vemos no próximo. Auf!